Olá, bem-vindos a mais um Atlantic Connection. Dessa vez eu vou apresentá-lo, vou fazer as vezes do Gabriel Monteiro. Meu nome é Carlo Cauti e estamos aqui, como todos os programas, com nossa conexão do outro lado do oceano, diretamente de Portugal. E temos conosco o Nuno Vinha, subdiretor regional do Jornal Econômico lá de Portugal. Muito bem-vindo, Nuno, sempre um prazer tê-lo conosco. Olá, Carlos, obrigado por me receberem mais uma vez. Obrigado, e pela primeira vez, que tudo corra bem para esta estreia. Nós hoje temos um programa muito interessante. Nós escolhemos um tema que tem a ver com o turismo religioso, obviamente a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude que se vão realizar em Lisboa e também um pouco com atividades um pouco por todo Portugal este ano. E nós temos connosco Vera Gouveia Barros, investigadora e especialista, economista, especializada em turismo. E do outro lado, Carlos, temos Melissa de... Exatamente, desse lado do Atlântico temos Melissa Calçavara, diretora administrativa da Sacra Tour. Muito bem-vinda, Melissa. Obrigada. Exatamente, eu se calhar dava um minuto a cada uma das senhoras para elas explicarem um bocadinho a sua experiência nesta área, e nós a seguir passávamos diretamente à tua primeira pergunta, Carlos. O que é que achas? Achas bem? Perfeitamente, vamos lá. Vamos a isso. Melissa? Então, iniciaria com a Vera, não, Melissa? Vamos com a Melissa, então. Foi um prazer, meu nome é Melissa Calçavara, eu sou da Sacra Tour. Nós somos uma operadora de turismo internacional com foco no turismo religioso. Estamos há 10 anos no mercado e trabalhamos com grupos, essencialmente, o nosso foco é trabalhar com grupos voltados para fazer peregrinações em diferentes destinos mundo afora. E teremos agora um grupo para a jornada em Lisboa. Exato. Vera? Eu do teu percurso. Eu sou economista e há uns anos, ainda durante a minha experiência profissional na Universidade da Madeira, talvez também pelo contexto regional em que o setor do turismo é muito importante, comecei a olhar para ele e a perceber que representava uma percentagem significativa do PIB mundial, da criação de emprego, tinha muita importância a nível de exportações, de equilíbrio de balança de pagamentos, e que curiosamente os meus colegas de profissão, os economistas, não andavam propriamente a olhar muito para o setor, e foi assim que comecei a interessar-me pelo tema. Ok. Perfeito. Então, vamos iniciando, né, Nuno? Vamos começar sobre a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer agora em Portugal, no começo de agosto. Então, eu começaria com a Melissa, né? Melissa, o que esperar dessa Jornada Mundial da Juventude e o que o setor de turismo pode esperar desse evento, assim como a gente viu no passado, inclusive aqui no Brasil, em 2013, a jornada aqui no Rio de Janeiro. Como que vocês estão aguardando essa jornada lá em Portugal este ano, e quantos turistas vocês estão aguardando para esse evento? A Jornada Mundial da Juventude, ela encontra muitos jovens. No caso do Brasil, como você comentou, foram 3.700.000 jovens que vieram até o Brasil para participarem da jornada. A jornada da Cracóvia, que foi a penúltima, foram 2,5 milhões de jovens, e a última, que foi no Panamá, foram em torno de 600.000 jovens. A localização e a disponibilidade de serviços do turismo também interferem muito nessa quantidade de jovens que vão. No caso de Portugal, esperavam-se muito mais inscrições do que efetivamente aconteceram. Era esperado em torno de 1,5 milhão de jovens inscritos, o que hoje não se tem ainda. Os últimos números falam em torno de 600, 900 mil jovens inscritos. Então, bem abaixo daquilo que era esperado. Senti isso do lado de cá, nessa expectativa de levar os jovens também. Nós esperávamos um grupo com em torno de 60 jovens, e nós vamos com um grupo metade deste tamanho. Então, há vários pontos que podemos depois abordar em cima disso, dessa mudança em cima da jornada, mas houve uma perspectiva muito maior do turismo, do que se receberia, do que teriam de jovens, do que efetivamente tem de inscritos para essa jornada. Uhum. Vera, deixa-me só pôr aqui um bocadinho em contexto. Obviamente nós também vimos nas últimas semanas estudos feitos sobre o impacto económico destas jornadas mundiais. Há um da consultora PwC que tem um impacto, é muito concreto, ao valor acrescentado bruto para a economia portuguesa, e eu espero não estar enganado, mas é um impacto global entre 410 e 560 milhões de euros.
Para pôr isto em perspectiva naquilo que é a atividade turística em Portugal, ajuda-nos a pôr isto em perspectiva. Isto é um valor que pode ser considerado de alguma forma alto ou positivo para Portugal, até quer dizer, uma vez que também tem gastos envolvidos na produção e na organização deste tipo de evento, ajuda-nos a perceber esse impacto. Bom, eu confesso que ainda não tive a ocasião para olhar com muito detalhe aquilo que são as estimativas feitas completamente por esse estudo, e há aspectos aqui que nós temos de ter em preocupação, que tem temos de ter cuidado com os potenciais efeitos de, chamamos-lhe, canibalismo, ou seja, nós vamos ter aqui um evento que vai trazer, de facto, bastante perspectiva, que ainda assim se vai trazer bastante gente a Lisboa, mas o verdadeiro impacto depois disto tem de olhar também para, contemplando as pessoas que deixaram de vir pelo facto de termos este evento aqui, porque podem ter achado que a cidade ia estar muito mais congestionada, muito mais limitada e não ser tão interessante. Vamos ter ideia do que é que foi o ano de 2022 em Lisboa, aquilo que foram os proveitos totais registados pelo turismo de Portugal, não chegava aos 200 milhões. Portanto, mas isto estamos a falar apenas de hotelaria, atenção, não estamos aqui, o que se pretende com um estudo destes é ver um impacto de uma forma muito mais abrangente, olhando também para aquilo que são os consumos que estes peregrinos farão. Eu queria chamar a atenção que Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, é já um dos principais destinos dentro de Portugal, portanto, na verdade, este evento, para terem ideia, o ano passado, em agosto, e que é um ano que ainda não se tinha recuperado totalmente dos efeitos da pandemia, teve quase 1 milhão de visitantes. Portanto, um evento destes levado para outra zona do país provavelmente teria bastante mais impacto, se excetuarmos aquilo que é o Algarve e a Madeira também, que já são, e até agora mais recentemente a região norte. E deveria ir para outra região? Eu não estou a dizer que deveria, eu não estou a dizer que deveria ir. Estou a dizer que o impacto seria este, bastante maior para este número de pessoas noutra região seria uma coisa muito mais expressiva do que é para o contexto de Lisboa, que é um destino já com muito turismo internacional, ao contrário daquilo que acontece com o Brasil no global. Portugal tem turismo essencialmente internacional, não tanto interno, e portanto naturalmente isto tem um impacto do ponto de vista de promoção, de visibilidade, e portanto também por aí é muito importante que as coisas corram bem e que deixem uma boa imagem junto destes visitantes, que são, como a Melissa referiu, maioritariamente jovens. E, portanto, este até pode ser o primeiro contacto que têm com o país e gerar neles a vontade de regressar. Eu vou aproveitar para perguntar algumas questões econômicas sobre o turismo religioso, começando pela Vera, depois também queria falar com a Melissa sobre esse aspecto, porque 2 pontos na Europa a gente está vendo, especialmente na Itália, né, onde tem o Vaticano também, que é uma grande atrativo para o turismo religioso, mas não somente no Vaticano. Após a pandemia tivemos uma explosão de turismo em geral e também turismo religioso, e muitas cidades estão querendo limitar o acesso de turistas. Vocês estão achando que isso pode acontecer também em Portugal, eventualmente, ou já está acontecendo? E a segunda pergunta que eu queria lhe fazer é sobre a inflação
ligada ao turismo, porque é um dos pontos também que a gente está vendo. O caso típico agora veio da Croácia, que acabou de entrar na zona do euro, e os preços subiram 15%, bem na estação turística, mas um pouco em toda a Europa a gente está vendo os preços subindo durante esse verão do hemisfério norte. Então, o que vocês estão achando desses dois pontos? Limitações de turistas por causa do excesso de afluência de pessoas após a pandemia e o aumento dos preços que está também preocupando alguns operadores. Vera, depois Melissa. Bom, respondendo à primeira questão, que tem a ver com a atitude das pessoas face ao turismo, eu acho que ela continua a ser globalmente positiva e as pessoas continuam a achar que o turismo lhes traz mais benefícios do que propriamente custos e aspectos desagradáveis. Não obstante, em Portugal nós assistimos nos últimos anos a um crescimento grande do número de hóspedes. O setor teve muito sucesso numa altura complicada da nossa história económica, em que tivemos a intervenção do FMI e do Banco das instituições europeias, e sanado esses problemas económicos relacionados com a crise, passámos um bocadinho de uma fase em que achávamos que o turismo ia ser a salvação do país, para um discurso que começa às vezes a atribuir ao turismo a culpa de tudo e ainda mais alguma coisa. Começa a associar o turismo a muitos impactos negativos, designadamente em matéria de habitação. E é aí que nós temos assistido a algumas limitações do ponto de vista legislativo, principalmente associado ao impedimento de novos estabelecimentos daquilo que é o alojamento local. Tivemos também a colocação de taxas turísticas, embora isso... Aí creio que o espírito da taxa não é tanto controlar os fluxos de turismo, mas é obter alguma receita que permita depois financiar aquilo que são os custos acrescidos que termos mais população traz. Portanto, isto relativamente à primeira questão. A segunda lembro-me de... Era sobre a inflação de serviços. A inflação tem sido, de facto, aqui um aspecto, pelo menos há uns tempos, quando se fazia naqueles resultados de inquéritos que se fazem aos turistas e potenciais turistas, era uma das preocupações que eles expressavam, era de facto a variação de preço e aqui uma certa incerteza sobre o comportamento dos preços na altura em que fossem fazer férias. Nesta altura eu creio que as coisas estão um bocadinho mais estabilizadas e, portanto, a inflação não será provavelmente um fator aqui a ser um constrangimento para... Nem para os viajantes, nem para quem está a operar no setor. Melissa? Eu vejo com relação ao controle do turismo que isso é mesmo uma tendência e sempre me questiono como que isso pode ser feito, como um lugar pode fazer. Diferente, a gente tem aqui no Brasil Fernando de Noronha, que é possível, você é uma ilha, então tem como você determinar, porque você determina quantos voos vão chegar, quantos barcos podem, então é fácil determinar. Essa limitação fora é um pouco mais complicado. Veneza já está com essa ideia, mas também tem a mesma ideia, né? Você tem como fazer essa limitação. Dos outros lugares é muito difícil você limitar, mas isso tem sido sim uma tendência. Portugal, eu estava vendo ontem uma reportagem que os museus vão deixar de ser gratuitos aos domingos para os turistas e serão apenas para os residentes. Então, é gratuito durante a manhã, vai passar a ser gratuito apenas para residentes ao longo de todo o dia. Então, essas pequenas mudanças são uma forma de você fazer essa limitação, porque como que os governos vão trabalhar com a limitação é uma situação é uma questão que eu sempre me coloco. Qual é a forma que você pode limitar as pessoas de chegarem até um destino, considerando que você tem várias formas de entrada nas cidades?
Então, esse é um ponto que, efetivamente, dentro da sua pergunta, eu tenho mais questionamentos do que respostas para essa questão da limitação, ainda que seja uma situação que vem sendo muito colocada. O que eu penso é que os governos, o que precisa se avaliar é como você vai conseguir fazer com que o turista invista mais na cidade. Porque a hora que o turista vem, ele traz benefícios, mas muitas vezes ele não gasta tanto, ele não deixa tanto dinheiro. Então, talvez a limitação, você vai passar a conseguir limitar fazendo essas pequenas mudanças, fazendo com que o turista tenha que deixar mais dinheiro. Então, aquele turista que não tem tanto a dispor, ele vai menos naquele lugar, porque ele sabe que ali ele vai gastar mais. Essa situação, por exemplo, dos museus, é uma forma que eu vejo. Por isso, eu vejo isso como uma forma de tentar fazer é um passo nessa ideia da limitação. Com relação a outra coisa da inflação que você comentou, para a jornada os preços subiram absurdamente. Assim, nós tentamos fazer reserva. Primeiro, nós já esperávamos que teriam poucos espaços para dormidas nessa jornada. Então, são poucas as famílias que estão acolhendo peregrinos. Isso já era esperado, que não teriam. E então, nós optamos que o nosso grupo iria com hospedagem em hotel. Foi muito tempo que os hotéis levaram para poder definir qual preço eles iam comercializar. Nós estamos falando que a jornada foi definida em 2020, que seria em 2019, foi definido que a jornada aconteceria em Portugal, quando foi no Panamá. E aí, os hotéis só foram definir os valores em 2021. Então, nós ficamos todo este tempo aguardando qual seria o valor que seria cobrado. Então, e os valores que hoje estão sendo cobrados são valores predeterminados em 2021. Claro, para quem fez os primeiros bloqueios, que foi o nosso caso. Claro. Para quem fez depois, pagou muito mais. Por exemplo, o preço que eu paguei, ano passado, o mesmo hotel estava oferecendo o mesmo quarto, o mesmo serviço, por 200% a mais do que o valor que eu fiz a reserva em 2021. Então, houve um aproveitamento do setor, claro, considerando os espaços que tem dentro da cidade para receber esses jovens e o número de jovens que era esperado para estar ali. Ao mesmo tempo, por uma situação, a gente vai fazer a nossa pré-jornada em Portugal. Nós vamos começar pelo Porto e nós conseguimos trocar de hotel nessa semana. Isso também é um hotel que já estava reservado anteriormente, para um hotel bem melhor, numa localização bem melhor, porque o hotel estava aguardando que fosse ter uma demanda que ele não teve, e por isso ele ofertou esses quartos. O que eu quero pôr sim, houve uma inflação para o período específico da jornada, isso aconteceu, para além do que a Vera já colocou, da inflação que veio depois da pandemia, etc., para esse período específico isso aconteceu, e também isso já é esperado. Para ter ideia, a gente vai ter em 2025 o jubileu em Roma, né, com as Portas Santas. Então, cada 25 anos tem o jubileu. Eu tinha um pedido de um grupo, que era para 2024, recebi o orçamento, e aí o padre me pediu para a gente mudar para 2025, já que vai ter o jubileu, então vamos levar as pessoas para participarem do jubileu. O novo orçamento veio 16,8% a mais. Então, é normal essas mudanças de valores quando você tem um evento. Né? A mesma coisa quando tem o Web Summit em Lisboa, também os preços todos sobem. Claro, claro. Melissa, deixa-me perguntar-lhe uma coisa, porque nós... Sim. Exatamente. É a procura e a oferta, exatamente, a procura e a oferta. Mas eu tinha aqui, nós temos uma posição muito vantajosa ao tê-la connosco, ao ter o caso do Rio de Janeiro e das Jornadas Mundiais de Juventude do Rio de Janeiro, para tentar perceber que lições é que foram retiradas dessas jornadas, que eventualmente Portugal possa retirar também. Eu gostava de ouvi-la nesse tema. E já agora, é uma pequena provocação, o vosso grupo voa diretamente do Brasil para Lisboa ou vai para Madrid primeiro? Não, vai para Madrid, porque vou agora então expor meu descontentamento, porque os preços eram todos muito absurdos. E uma coisa que a Vera muito bem colocou é, você está recebendo os jovens
é a porta de entrada dessas pessoas para virem fazer um turismo depois lá na frente do seu país. Então, o que você vai deixar de imagem para essas pessoas? E também isso dentro do que você falou da Jornada do Rio. Qual imagem eu quero que estes jovens tenham de Portugal? Qual imagem que eu quero que estes jovens tenham do Brasil? O que as pessoas vão ter em perspectiva, né, daquilo que eu posso oferecer e do que eu tenho de bonito para você poder voltar aqui, ficar com gostinho e querer voltar de uma próxima vez? E eu conversei com a diretora da TAP ano passado, fui num evento em junho. A TAP ainda não tinha liberado os preços normalmente são liberados em torno de 360, 330 dias antes, as possibilidades de bloqueio de grupos, tá? Antes das datas. Eles ainda não tinham, estavam estudando qual preço eles iam colocar, etc. E eu falei para ela, vocês têm que pensar que vocês podem ser a primeira vez que vocês vão levar esses jovens. E se o jovem se simpatizar com a TAP, ele vai querer numa outra, e numa outra, e numa outra, repetir essa experiência porque foi gostoso. Os preços vieram demasiadamente caros para grupo, para a gente fazer um voo direto pela TAP. As condições de grupo, que são delicadas. Por exemplo, eu pensei que eu conseguiria ter 60 jovens, eu não tive. Se eu tivesse fechado com a TAP, eu teria que pagar 60 lugares, mesmo tendo apenas metade preenchidos. Isso é insano. E aí a gente vai voar então por Madrid. E aí eu consegui o voo Madrid-Porto, e na volta por Lisboa, eles não ofereceram por Lisboa, ofereceram por Madrid. Então, a volta, o meu grupo sai de Lisboa, vai até Madrid com outro carro, com ônibus, e ali eles vão fazer um city tour em Madrid, acharam muito legal, porque eles vão conhecer mais um país, vão conhecer mais uma capital, que coisa bacana, e depois embarcam no final do dia. É assim. Antes de passar à resposta sobre as Jornadas Mundiais no Rio de Janeiro, nós estávamos a discutir turismo religioso e já estamos a discutir como é que a TAP, que está em grande polémica aqui em Portugal, não consegue fazer uma oferta para levar as pessoas para a sua cidade. E nós estamos a discutir se Lisboa vai ser um hub ou não vai ser um hub, porque pode estar em vistas ou está em vias de ser comprada pelo grupo IAG, que detém a Ibéria, quando a TAP nem nas Jornadas Mundiais da Juventude consegue trazer as pessoas para a sua própria cidade, onde tem o seu próprio hub. É só uma à parte, eu não vou meter mais nada nesta fogueira, mas gostava de ouvir sobre as lições aprendidas na JMJ do Rio de Janeiro para o turismo brasileiro e para o turismo religioso daí. Bom, eu vou dizer que eu tenho pouco para lhe passar sobre isso, tá? Se eu falar que eu tenho muita propriedade, eu não tenho, porque nós temos mais ou menos 10 anos de mercado, então quando foi a jornada, fui até a Jornada do Rio, mas fui como peregrina, feliz para ver o Papa, e confesso para vocês que eu vi aquele 1 milhão de jovens, mais de 1 milhão de jovens assim, na praia, e a hora que o Papa pediu silêncio, todos em silêncio, aquilo foi uma coisa marcante. Alguns pontos que a gente tem, depois da Jornada do Rio, foi então que a gente teve outros grandes eventos, e do lado do turismo religioso, a Jornada no Rio de Janeiro, ela trouxe para o Brasil a perspectiva de que o turismo religioso aqui, ele poderia ser melhor implementado, ele poderia ser melhor aproveitado. Internamente, como turismo nacional, não era um apelo tão grande assim, claro que a Aparecida sempre foi um destino forte e com grande apelo, mas a partir dali se percebeu que o turismo religioso nacional poderia também atrair mais pessoas de fora. E hoje em dia o Brasil vem atraindo muito mais turistas estrangeiros do que o habitual, acho que tivemos um momento no último ano de 103%. Então, isso vem crescendo. Um ponto que a gente tem é a nossa falta de mão de obra habilitada para atender o turista estrangeiro. Por exemplo, eu fui uma vez no Rio de Janeiro, do lado do Museu do Amanhã, que era um museu novo que tinha sido inaugurado, tinha um McDonald's, fui até o McDonald's. E aí tinha um rapaz para fazer o atendimento e tinha um turista estrangeiro, uns rapazes da Holanda. E quando eles foram pedir, estavam pedindo em inglês, porque eles conseguiam se comunicar, e o atendente falou assim, eu não preciso saber a língua deles, eles têm que saber a minha, se eles estão vindo me visitar. Então, às vezes, a pessoa tem uma visão um pouco, limitada. Poxa, o cara está no McDonald's, do lado de um ponto turístico relevante, entendeu? Precisava ter alguém ali dentro que soubesse atender. Então, acho que não ficou muito tempo nesse restaurante, com certeza. Eu espero que não, porque acho que ali não tinha muitas pessoas habilitadas para atender. Ninguém que estava ali falava inglês para atender. Então, isso é diferente de Portugal, que mais pessoas
falam inglês. Aqui no Brasil é pouco o número de pessoas que falam inglês, então o nosso atendimento para o turista internacional ainda não é o mais qualificado. E falando um pouco, não sei se você tem mais uma pergunta sobre esse ponto, senão eu também queria passar um pouco sobre a análise do mercado de turismo em geral, não só no Brasil e em Portugal, mas no mundo inteiro. Como está esse mercado, né? Quero começar pela Melissa. Alguns números, vamos explicar um pouquinho para o nosso público quanto importante é esse mercado de turismo religioso em geral, quanto é relevante no turismo como um todo, né? Qual a porcentagem do turismo religioso no mercado turístico mundial e quais são as metas que estão sendo mais cobiçadas, né? Que mais atraem turistas religioso, além de Jerusalém e Roma, né, que são as clássicas, mas se há outras metas, Lourdes, né, outras metas famosas Fátima. Que estão chamando turistas. Fátima, claro, Portugal. Bem, só para falar do nosso... Justamente. Eu vejo que há um crescimento das pessoas na busca do turismo religioso. O turismo de experiência ele tem ganho um crescimento de forma geral, e o turismo religioso entra um pouco nisso, que a pessoa ela vai buscar ter uma vivência da fé dela. Então, nesse sentido, o turismo religioso tem tido uma crescente e os lugares têm percebido. Os países, os destinos, como eles podem se aproveitar disso. Falando de Fátima, por exemplo, que o Nuno comentou, Fátima está bem no centro de Portugal, então é um destino que tem dormidas baratas, uma hotelaria mais barata que o restante do país, e fazendo dali o seu ponto, fazendo dali o seu hub, o turismo pode ir para vários lugares diferentes, Nazaré, Batalha, Óbidos, então visitar outras cidades, outras regiões a partir daquele ponto. Então, os destinos religiosos estão percebendo que eles podem incrementar, para além da experiência do religioso, se tornar um polo para essas outras vivências locais, próximas. Outros destinos, para além de Israel e Roma, claro que Lourdes é um destino grande. A gente, quando fala, por exemplo, em Paris, todo mundo pensa na Torre Eiffel, mas se a gente for falar em destino religioso, tem ali também a Capela da Medalha Milagrosa. Então, eu consigo atrelar, quando eu vou montar um roteiro, tá? Para o meu peregrino, eu consigo colocar Paris com um apelo religioso também, e aí isso agrega a parte cultural. Então, esse encontro entre a parte religiosa e a parte cultural é o que as pessoas têm buscado. Não fazer só o religioso, mas também terem esse outro encontro. Então, enquanto o turismo religioso cresce, ele também cresce nessa oportunidade, nessa busca de encontrar, de viver outros lugares. Você comentou sobre Israel, sobre Jerusalém, é um destino que depois da pandemia cresceu absurdamente. E os preços lá, então, de todos os destinos que eu trabalho, incomparavelmente é o lugar que mais subiu o preço, foi Israel, foi a Terra Santa, porque o movimento de pessoas para lá foi muito grande, e se a gente for pensar, é um país extremamente pequeno, muito menor que Portugal. Então, é um país pequeno que você cruza de ponta a ponta em 6 horas, mais ou menos. Então, se pensar no fluxo de turistas que eles têm ali, é um volume muito grande. E, além de ser um destino que quer se vender para além do religioso. Então, é um destino que hoje vem buscando essas outras perspectivas também. Vera, não sei se você quer complementar com alguns números. Podíamos ouvir a Vera também neste ponto. Qual é que é o atrativo além daquilo que a Melissa disse? Enquanto economista, deixem-me só lembrar que o turismo religioso não é sinónimo de turismo cristão, atenção, não é? Certo. Nós também temos outras, e por exemplo, em Portugal tivemos a presença da comunidade judaica, que ainda tem alguns laços, portanto também essa parte. De facto, Fátima surge aqui como grande polo em termos de turismo religioso, mas nós temos os caminhos de Santiago que podem ser explorados e que são muito interessantes nessa perspectiva que eu defendo de promover uma desconcentração do turismo pelo território e incluir zonas do território também aqui neste fenómeno que de outra forma provavelmente estariam arredadas. Mas eu queria chamar a atenção que o turismo religioso é, na verdade, uma das primeiras formas históricas de turismo.
Portanto, já no tempo dos romanos havia peregrinações religiosas, os próprios Jogos Olímpicos têm uma mistura de desporto, mas também de festa religiosa, e durante a Idade Média, em que as viagens, os romanos tinham formas de turismo já muito modernas, chamemos-lhe assim, não é? Eles abandonavam a cidade no verão para irem para a costa fazer a vilegiatura, por exemplo, que é uma coisa que nós fazemos em pleno século XXI. Durante a Idade Média, graças aos conflitos, boa parte desse turismo mais cultural, de lazer, recreativo, acabou por desaparecer, mas o turismo religioso associado à peregrinação mantém-se. E, aliás, a história da hotelaria está muito associada precisamente aos estabelecimentos que nessas rotas de peregrinos vão surgindo para os acomodar. Um aspecto que, do ponto de vista, agora falando como economista e recorrendo ao jargão da minha ciência, é a reduzida elasticidade da procura deste turismo. Ou seja, o turista religioso, ele quer efetivamente ir àquele local, tem um lado espiritual e, portanto, essa procura que ele tem é menos suscetível a quebras de rendimento, aumentos de preço, porque está ligado a algo que tem uma vivência muito profunda para si. Ou não muda de repente de destino, só porque há um mais barato ali ao lado, não é? Exatamente. Ele quer mesmo ir ali. Ele quer mesmo ir ali. E, portanto, desse ponto de vista é bastante interessante, e o que eu acho, numa perspectiva mais global, é de facto começarmos a fazer a interligação entre estes vários segmentos e estes vários produtos. O turista religioso, lá está, vem os seus 3 dias para estar, por exemplo, em Fátima, mas também podemos dizer que não há pecado nenhum em juntar mais 2 para lazer. Não há pecado nenhum, é bom. Carlos. Comigo, vamos lá. Então aqui também queria perguntar sobre outras questões também, de quanto o turismo religioso, sempre ligados a esses locais históricos, deixa no local após o fim dessas grandes manifestações. Por exemplo, quanto ficou no Rio de Janeiro depois da Jornada Mundial da Juventude, quanto ficou em Cracóvia, né, na Polônia, após a última, e quanto vocês esperam que vai ficar em termos de novos locais, novos hotéis, novas infraestruturas, ou isso não é suficiente, esses grandes eventos não são suficientes para mudar de forma importante, relevante, a dinâmica de um centro como Lisboa, por exemplo, como o Rio, aqui no Brasil, ou como Cracóvia, entre outros. Eu queria começar com a Vera perguntando se, do ponto de vista econômico, tem alguma mudança estrutural na economia dessas cidades que hospedam, né, que são lugares de sedes desses grandes eventos religiosos. Eu não vou avançar com números, obviamente, porque acho que temos de esperar pelo evento para termos dados mais concretos. Já há este estudo da PricewaterhouseCoopers que faz precisamente uma tentativa de termos essa estimativa. No caso de Lisboa, como dizia na minha primeira intervenção, é uma cidade que já está muito infraestruturada do ponto de vista do turismo, nomeadamente do turismo internacional. Aqui, portanto, há o lado da visibilidade, sem dúvida, de trazer pessoas que se calhar noutras condições não tomariam a iniciativa de vir a Lisboa e depois de virem se calhar até têm vontade de regressar mais tarde na vida. Houve aqui também muita polémica do ponto de vista das infraestruturas que se iriam construir a nível de despesa pública, do que se iria fazer. Creio que há um lado interessante do ponto de vista do urbanismo daquela zona, da zona que já nem sequer em termos formais pertence ao Concelho de Lisboa, mas está ali, está nos limites, no Concelho de Loures. Portanto, acho que é interessante acompanhar até que ponto é que este evento pode significar para aquela zona da cidade uma nova vida e uma nova dinâmica, um bocadinho à semelhança do que aconteceu na Expo 98, que na verdade é mesmo ali ao lado.
E já agora, permita-me acrescentar que também aconteceu quando houve o Euro 2004 em Portugal, ou seja, de facto os países, e Portugal não é exceção, aproveitam estes eventos para ou regenerar alguma parte do seu tecido urbano de alguns locais, ou para a construção de algum equipamento que depois acaba por ficar para outras atividades ou para outros tempos. Se bem que o Euro temos exemplos aí de uns estádios que agora até já se... A construção dos 10 estádios foi uma coisa que pode não ter deixado grande valor acrescentado para aquilo que é a produção. Não, se calhar não é o melhor dos exemplos. Melissa? Eu vejo que, basicamente, do que a Vera colocou, são lugares que a Vera não pôs aqui mencionar, mas por que fazer Lisboa e não num outro lugar? Pudesse, de repente, né, que já não tenham tantos turistas, etc. Eu acho que a questão da estrutura é um ponto relevante para ser avaliado para pôr um evento desse. E Lisboa tem estrutura que tem capacidade para absorver. Coloco isso porque quando foi anunciado no Panamá, a preocupação de todo mundo era exatamente qual é a capacidade que eles têm para receber esses jovens, tanto que eles não receberam, acho que foi uma das menores jornadas, recebeu em torno de 600 mil jovens apenas, exatamente por eles não terem estrutura, não tinham estrutura para receber, não tinham ônibus, é um país que é um pouco fechado em cima e embaixo para poder ter entrada de ônibus de outros países para circularem ali e fazerem o transporte desses jovens. Então essa questão de já ter uma estrutura para poder receber um evento dessa magnitude, isso é relevante. E é claro que isso acaba por agregar depois dentro das estruturas que são montadas à parte para ficarem em atendimento desses jovens durante esse período. No Rio de Janeiro foi montada uma estrutura numa zona, choveu demasiadamente às vésperas e o evento foi transferido para a praia. Então isso acabou por não levar as pessoas até essa região onde tudo tinha sido construído, o palco tinha sido construído, toda a estrutura estava montada para lá e todo mundo foi transferido para a praia e foi feito na praia, montado às pressas um palco para poder receber todo o evento da jornada. Mas acabou por correr bem. Eu acho que... Eu honestamente acho que foi melhor. Exato, foi melhor. Eu ia pegar neste ponto da Melissa, talvez, não sei, Carlos, quanto tempo é que ainda temos? Temos ainda uns 15 minutinhos. Uns 15 minutinhos. Eu ia pegar nesta questão da Melissa de não há bom turismo, seja religioso, seja outro, se não houver preparação prévia. Sim, no caso de Portugal, Vera, nós temos cada vez menor capacidade do nosso principal aeroporto para receber pessoas. Não temos capacidade de ter rotas, já não temos, e depois também não temos muitos aeroportos para o interior do país. É possível pensar e planear um turismo sem pensar previamente, eu nem sequer falo nas estruturas mais pequenas, tipo hotelaria, autocarros ou ónibus, como dizia a Melissa. Eu digo, as grandes estruturas têm que estar no local e a funcionar bem para se poder crescer o turismo. Qual é que é o limite disto? Quer dizer, é possível fazer um turismo de qualidade sem ter essas estruturas? A pergunta é para mim? Vera e depois a Melissa. Obviamente, a relação entre turismo e transportes é óbvia. Aliás, viajar não é sinónimo de turismo. Eu posso viajar numa deslocação normal em que não estou a ser turista, mas a verdade é que o turismo implica sempre uma viagem e, aliás, o desenvolvimento do turismo moderno está muito associado precisamente à melhoria das condições de transporte e, portanto, no caso de Portugal, nós temos os constrangimentos causados pelo aeroporto de Lisboa. É um aeroporto que está em discussão há meio século e eu não estou a exagerar, é literalmente há meio século. É uma discussão mais velha do que eu. E de facto começa-se e nota-se isso. Não temos aeroportos espalhados, quer dizer, temos um aeroporto em Beja, na verdade, é dentro daquilo que se convencionou chamar interior do país, que eu suponho que no Brasil será um conceito estranho quando estamos a falar de 200 quilómetros. Mas eu aqui acho que até mais do que
termos aeroportos espalhados pelo país, que provavelmente não fará muito sentido, e menos sentido faz num contexto em que crescentemente falamos de alterações climáticas, dos contributos que a aviação... Mais ferrovia, tirar aviões, ferrovia, assim como forma de distribuir o turismo pelo país, parece-me que seria uma aposta bastante importante, e esse é também um segmento, atenção, o próprio turismo ferroviário, que permite muito mais o apreciar a paisagem durante a viagem do que quando estou num avião a não sei quantos quilómetros de altitude. Portanto, aí nós temos o país dotado de uma boa rede rodoviária, mas aí voltamos ao problema dos tempos, do cansaço e também da questão ambiental, portanto, uma aposta na ferrovia. A Melissa disse, eles vão de autocarro para Madrid. É verdade que, do ponto de vista de um cidadão brasileiro, a viagem Madrid-Lisboa ou Lisboa-Madrid é menos do que fazer a via Dutra do Rio até a São Paulo, mas é mais absurdo, né? Mas na verdade é absurdo, porque podia haver um comboio de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, e o caso estava completamente resolvido, e a partir daí a pessoa até podia ir para Paris rapidamente. Mas enfim, Melissa, desse ponto de vista, o que é que vocês do vosso grupo sentiram que faz falta aqui? Mais ferrovia, mais opções ou preços? O que as pessoas, quando falar especificamente de Portugal, que não tem tantas ferrovias como a Vera está comentando, tem, mas por exemplo para Fátima, mas é a pessoa antiga, que não quiser fazer Lisboa-Fátima no foco do turismo religioso, ela tem que ir de autocarro, ela tem que ir de ônibus, ela não tem essa opção para fazer isso de trem. Então, quando nós falamos especificamente de Portugal, para os nossos turistas, as pessoas se surpreendem porque no Brasil nós não temos essa estrutura ferroviária, ainda seja um país tão grande e que também penso igual, deveríamos ter essa estrutura para fazermos nossos deslocamentos, exatamente por sermos um país tão extenso. Aqui o brasileiro tem a impressão de que toda a Europa tem uma ótima estrutura ferroviária, então quando vai para Portugal e não encontra essa estrutura, a gente fala, não tem, mas como não tem? Não tem, mas lá tem, em alguns lugares lá tem, mas no caso específico de Portugal não tem toda essa estrutura. Claro, se a pessoa quiser fazer Lisboa-Coimbra, Coimbra-Porto, ela tem essa possibilidade, mas para fazer até Fátima, que é um destino que é forte, é um atrativo grande dentro do país, ela não tem. Para fazer até Madrid, um outro deslocamento, ela já não tem. Então, isso as pessoas sentem falta, falando especificamente disso do ferroviário. Eu quero só por um ponto, que você estava falando sobre as estruturas, e a Vera comentou que um dos primeiros o turismo começou com a peregrinação, né? As pessoas indo até, etc. Eu acho que o turismo ele abre vários espaços e possibilidades. Então, tem a possibilidade de fazer o aéreo, ferroviário, né? Com carro, ônibus, que seja, mas também há o turismo para ser feito a pé, dentro dessas, como a Vera comentou, do Caminho de Santiago, que tem. Eu vejo em Portugal tem o caminho de Fátima. Mas aí, por exemplo, você falou assim, mas eu quero falar além da estrutura de hotel, quero falar dessa estrutura para a pessoa ir. Tem um caminho montado, a pessoa pode fazer este caminho, mas as estruturas para receber neste caminho, elas são relativamente pequenas para esse percurso. Diferente do caso do Caminho de Santiago, que está muito mais estabelecido e já tem muito mais essas opções de hospedagem. Então, acho que quando a gente fala da estrutura do turismo, a hotelaria ela é extremamente relevante. E não necessariamente ser uma hotelaria, como a gente pensa de um hotel categorizado, porque quando você vai para o Caminho de Santiago, a pessoa fica muitas vezes num albergue, uma estrutura simples, mas toda essa estrutura que é precisa para o turismo, para o turista, ela tem que estar bem pensada, onde vai comer, onde vai dormir, como vai andar, são os pontos básicos da gente pensar para poder colocar o turista, seja qual for a forma que ele vai usar de locomoção. Também Espanha tem mais de 80 milhões de turistas por ano, é um destino que compete, enfim, mais ou menos com a França, mas não tanto pelo primeiro lugar, mas talvez pelo segundo ou pelo terceiro lugar. Portanto, é normal que também tenham outra estrutura, mas sim. dão outra atenção que se calhar as autoridades portuguesas também poderiam pôr os olhos aqui um bocadinho só ao lado e ver o que é que eles estão a fazer e tentar fazer igual. Carlos, meu amigo. Eu queria fazer a última pergunta também. Temos ainda alguns minutinhos. Eu queria perguntar sobre o Brasil, né? Perguntar para a Melissa especialmente, mas também se a Vera quiser acrescentar um pouco. O Brasil é um país
pouco visitado por turistas, né? Sobe mais gente na Torre Eiffel do que visitam todos os anos o Brasil. Mas a pergunta é, como está o turismo religioso no Brasil? Ele está muito concentrado só em Aparecida? Ou há também outros fenômenos que estão surgindo, estão crescendo? Por exemplo, procissões no interior de Goiás, que eu sei que tem, ou em Belém também. Há outros pontos que a gente pode salientar como relevantes para o turismo religioso no Brasil? E como está esse mercado como um todo no país? Melissa, depois Vera. No Brasil, é claro que a gente tem destinos muito mais tradicionais estabelecidos, como você comentou, de Goiás, como Aparecida, que é um destino forte. Se a gente falar também do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor também atrai as pessoas nessa ideia do turismo religioso. Mas nos últimos anos falando agora do lado cristão, que é onde eu navego, que é a área que eu consigo falar. Nos últimos anos foram alguns santos no Brasil, algumas pessoas foram canonizadas no Brasil, então passamos a ter alguns santos, e essas cidades passaram a ser destino religioso que até então elas não tinham toda esta visibilidade. Tem no interior de São Paulo que é quem faz eu preciso me lembrar o nome dele agora, não lembro. Ele tem umas pílulazinhas, fazem isso como pílulas em papel dele. Em Salvador, que já era um destino marcado por conta das igrejas, então dentro dessa parte de turismo histórico, mas também turismo religioso por conta das igrejas, mas tem a canonização de Santa Dulce dos Pobres. Então a vida dela passou por lugares de Salvador onde as pessoas não iam. Então, estes lugares, ainda que Salvador seja um destino turístico bem estruturado, bem organizado, nisso já em receber, mas os lugares por onde Santa Dulce viveu e passaram a receber os turistas. Então, as igrejas, as comunidades ao redor passaram a se organizar para receber as pessoas que elas até então não recebiam. E em Santa Catarina, a gente também tem um outro destino. Foi até agora, essa última semana, foi dia dessa Santa Paulina, Madre Paulina, que era de Santa Catarina, que trabalhou ali, viveu ali, então passou a ter em Santa Catarina este apelo religioso, do turismo religioso. Então eu vejo que, para além dos destinos que a gente tem consolidado e que cresceram, como eu falei, depois da jornada, passaram a crescer um pouco mais nessa visibilidade externa da importância do turismo religioso, a gente tem estes destinos. Isso é um ponto, então, dessas outras opções. Outro ponto que eu quero pôr o quanto você falou, a gente não recebe de turista como na Torre que eu tenho. A gente não recebe turista como aquela ruazinha em Las Vegas recebe, né? Falando de uma rua, né? E um país desse tamanho. Também a questão da promoção. Eu faço muita feira fora do país, então, para participar, conhecer operadores e fazer contatos. É pequena a participação do Brasil em relevância. O stand normalmente não é um stand tão grande, não é um stand. Ele atrai porque oferece caipirinha e todo mundo vai lá para tomar, sabe? Isso é um atrativo, mas não é isso que a gente quer vender. E normalmente o Brasil não vai como um sponsor numa feira dessa, então não tem aquela visibilidade que poderia ter. Então, a falta de divulgação fora para recebê-la, ela é grande, então falta do nosso Ministério do Turismo um posicionamento nessa promoção do país como um destino de ecologia, de turismo religioso, de turismo de aventura. São tantas as vertentes e possibilidades que nós temos aqui, mas nenhuma delas é explorada fora. Pouco se fala em Brasil fora, além de samba. Quando eu vou nos lugares, as pessoas falam assim, você é do Brasil? Legal, samba, né? Que bacana. Rio de Janeiro, você é de onde? Eu sou do Paraná. Ninguém sabe o que é o Paraná. As pessoas sabem que é São Paulo, o que é Rio. Quiçá vai saber que Brasília é capital. Ninguém sabe. Então, não é divulgado fora o Brasil como um destino turístico. E aí, pensar no turismo religioso especificamente, menos ainda. Claro. Vera, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Tenho pouco para acrescentar, até porque não conheço especialmente a realidade brasileira. Sei que quando comecei a olhar para isto, fiquei de facto muito surpreendida pelos números de turismo internacional no Brasil, porque julgo que boa parte do turismo internacional que o Brasil recebe, uma parte, pelo menos em determinadas regiões, é de ser portugueses, e em Portugal tem-se muito esta ideia do Brasil como um país muito, muito, muito turístico. Eu acho que a Melissa tocou o ponto essencial, que é a questão da promoção e a criação de
uma imagem, de uma identidade de promoção, e depois passarmos à parte, de facto, das estratégias para isso, e acho que podem olhar aqui, o produto é diferente, mas em certa medida podem olhar para aquilo que foi o exemplo português dos últimos anos e da forma como nós começámos a fazer promoção de uma forma diferente, porque cada vez mais os países não se promovem em nome próprio e deixam que sejam outros a falar por si. E essa parece-me uma estratégia interessante, a parte de investir no digital, na medida em que cada vez mais os turistas são autónomos na marcação das suas viagens, vão procurar, portanto, aquilo que se possa fazer para que Google e outros motores de busca ajudem também nessa promoção é fundamental. Claro. Vera, de repente voltei a 2012. Voltei a 2012 quando na altura se estava a fazer exatamente isso, acordos com a Google, para que quando a pessoa pusesse férias, na busca de férias, aparecesse, patrocinado pelo governo português, obviamente, aparecesse como destino Portugal, diretamente a concorrer com a Tunísia e com praia. Uma pessoa buscava praia, obviamente podia aparecer uma praia em Portugal. Enfim, não é como as brasileiras, mas é igualmente. Só um pouco mais lindas iguais. Ótima para surf também. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar. Nosso papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo se encerrou. Queria agradecer muitíssimo o Nuno, a Vera, a Melissa por ter participado do nosso Atlantic Connection desta edição. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado a você que está seguindo a gente, e nos vemos então numa próxima edição do Atlantic Connection. Muito obrigado, gente. Eu também gostava de agradecer esta parceria entre o Jornal Económico e a BMC News. É uma parceria que tem sido um prazer para o Jornal Económico e espero também para a BMC News, e para os nossos ouvintes também, para quem nos está a ver, porque nós todas as semanas vimos aqui com 2 comentadores, um de cada lado do oceano, para discutir os temas principais da economia, da finança, da política e também dos temas sociais que interessam a toda a gente, como é o caso da religião e do turismo religioso. Para vocês todos, muito obrigado e um beijo.